Se quer apoiar o nosso canal e contribuir para a produção regular de conteúdo envolvente, é simples. Basta acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar adquirir algum produto. Com esse ato simples, você estará nos proporcionando um apoio essencial. Por que o homem persegue o prazer? Por favor, perguntem a vocês mesmos. Por quê? Será o prazer o oposto da dor? Todos nós sofremos dor de diversas espécies, tanto físicas quanto psicológicas. Psicologicamente, a maior parte de nós, desde a infância, foi ferido, machucado. Isso é dor. A consequência dessa dor tem sido se recolher, se isolar, para não sermos mais feridos. Desde a infância, passando pela escola, ao nos compararmos com alguém mais talentoso, nos machucamos. E os outros nos machucaram pelas várias formas de ralhar, de dizer alguma coisa brutal nos aterrorizando. E é esse ferimento profundo, com todas as suas consequências, que são o isolamento, a resistência, cada vez um recolhimento maior. E nós pensamos que o oposto disso é o prazer. A dor e o seu oposto, que é o prazer. Será que a bondade é o oposto daquilo que não é bom? Se a bondade é o oposto, então a bondade contém o seu próprio oposto. Portanto, não é bom. A bondade é algo totalmente à parte daquilo que não é a bondade. Assim, será o prazer alguma coisa oposta à dor? Será um contraste? Estamos sempre perseguindo o contraste, o oposto. E assim perguntamos, será o prazer inteiramente separado, como a bondade, daquilo que não é agradável? Ou estará o prazer contaminado pela dor? Quando olhamos cuidadosamente para o prazer, ele é sempre lembrança, não é? Nunca dizemos quando estamos felizes, como estou feliz. É sempre depois. É a lembrança daquilo que lhes deu prazer, como um belo pôr do sol, o esplendor de um entardecer, cheio daquela luz extraordinária que nos proporcionou grande deleite. Depois isso é lembrado e nasce o prazer. Assim, o prazer também faz parte do pensamento, é óbvio. Entender o relacionamento, o medo, o prazer e o pesar é trazer ordem para nossa casa. Sem ordem, provavelmente, não poderemos meditar. Agora o conferencista deixa a meditação para o fim da palestra, porque não há nenhuma possibilidade de meditação correta se vocês não colocarem ordem na sua casa. Se a casa psicológica está em desordem, se o que vocês são está em desordem, de que interessa a meditação? Trata-se apenas de uma fuga. Isso leva a todas as espécies de ilusões. Vocês podem sentar-se de pernas cruzadas ou ficar de cabeça para baixo para o resto das suas vidas, mas isso não é meditação. A meditação deve começar produzindo completa ordem em suas casas. Ordem em seus relacionamentos, ordem em seus desejos, prazeres e assim por diante. Uma das causas da desordem em nossa vida é o pesar. Esse é um fator comum, uma condição comum a todos os seres humanos. Todos passam por essa tragédia do pesar, seja no mundo asiático ou no mundo ocidental. De novo, essa é uma coisa comum que todos compartilhamos. Não há apenas o assim chamado pesar pessoal, mas há o pesar da humanidade. Os pesares que as guerras produziram, 5.000 anos de registros históricos e a cada ano houve uma guerra, morte, violência, terror, brutalidade, mutilação de pessoas que não têm mãos, olhos. Os horrores e a brutalidade das guerras
que produziram uma miséria incalculável para a humanidade. Não é apenas o nosso próprio pesar, mas o pesar de toda a humanidade. O pesar de ver um homem que nada possui, apenas um pedaço de pano e que assim vai permanecer pelo resto da sua vida. Não tanto nesses países ocidentais, mas no mundo asiático é assim. E quando vemos essa pessoa, há pesar. Também há pesar quando as pessoas são iludidas, indo de um guru para o outro, fugindo de si mesmas. É um pesar observar isso. Pessoas inteligentes irem para o Oriente, escreverem livros sobre ele, descobrindo algum guru, e tantos caem nesse contrassenso. Ao pesar que surge quando vemos o que os políticos estão fazendo no mundo, pensando em termos de tribalismo. Ao pesar pessoal e a imensa nuvem do pesar da humanidade. O pesar não é uma coisa romântica, sentimental e lógica. Ele existe. Vivemos com esse pesar desde tempos imemoriais e, aparentemente, não resolvemos esse problema. Quando sofremos, procuramos consolo, o que é uma fuga do fato do pesar. Quando há esse desgosto, vocês tentam todas as formas de passatempo e fuga, mas ele sempre persiste. Aparentemente, a humanidade não o resolveu. E estamos fazendo essa pergunta. É possível ficar livre disso completamente? Não evitando o pesar, não procurando consolo, não fugindo para alguma teoria fantasiosa, mas será possível viver com isso? Entendam essas palavras, viver com isso. Elas não significam deixar que o pesar se torne um hábito. A maioria das pessoas vive com o pesar, com o nacionalismo, que é muito destrutivo. Vivem com as suas próprias conclusões religiosas em separado. Vivem com as suas próprias ideias e ideais fantasiosos que, ademais, trazem conflito. Assim, vivam com alguma coisa. Vivam com o pesar, não o aceitando, não se habituando a ele, mas olhem-no, observem-no, sem qualquer fuga, sem qualquer perguntar, tentando ir além dele, mas apenas segurem-no em suas mãos e olhem. O pesar também faz parte do extraordinário sentido de solidão. Vocês podem ter muitos amigos, podem ser casados, podem possuir toda espécie de coisas, mas interiormente há esse sentimento de completa solidão. E isso faz parte do pesar. Observem essa solidão sem qualquer direção, sem tentar ir além dela, sem tentar descobrir um substituto para ela. Vivam com ela. Não a cultivem, não se tornem psicóticos a seu respeito, mas deem toda a atenção a essa solidão, a esse desgosto e a esse pesar. É uma grande coisa entender o sofrimento, pois onde há a liberdade do pesar, há compaixão. Não temos compaixão enquanto estivermos ancorados em qualquer crença, em qualquer forma particular de símbolo religioso. Compaixão significa-se libertar-se do pesar. Onde há compaixão, há amor. Com essa compaixão está a inteligência. Não a inteligência do pensamento, com a sua astúcia, com seus ajustamentos, com a sua capacidade de construir qualquer coisa. Compaixão significa o fim do pesar, e somente então há inteligência. Somos como dois amigos sentados no parque, num dia agradável, conversando a respeito da vida, dos nossos problemas
investigando a própria natureza da nossa existência e nos perguntando com seriedade por que a vida tornou-se um problema. Porque, embora intelectualmente sejamos muito sofisticados, a nossa vida diária é tão tediosa, sem qualquer sentido, exceto da sobrevivência, o que ademais é um tanto duvidoso. Porque a vida, a existência diária, tornou-se essa tortura. Podemos ir à igreja, seguir algum líder, político ou religioso, mas a vida diária é sempre uma perturbação. Embora certos períodos sejam ocasionalmente alegres e felizes, há sempre uma nuvem escura em nossa vida. E esses dois amigos, como nós somos, vocês e o conferencista, estão discutindo juntos de uma maneira amigável, com talvez afeto, com desvelo, com preocupação, se é de todo possível viver a nossa vida diária sem um único problema. Embora sejamos altamente instruídos, tenhamos determinadas carreiras e especializações, ainda assim temos essas lutas não resolvidas, a dor e o sofrimento, e às vezes a alegria e o sentimento de não sermos totalmente egoístas. Assim vamos abordar essa questão do porquê nós, seres humanos, vivemos como vivemos. Indo para o escritório das 9 às 5 ou 6 horas, durante 50 anos, e sempre com o cérebro, a mente, constantemente ocupados. Nunca há uma quietude, nunca há paz, mas sempre essa ocupação com uma ou outra coisa. E assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida diária, monótona, um tanto solitária, uma vida insuficiente. E tentamos fugir dela através da religião, das várias formas de entretenimento. No fim do dia ainda estamos onde estivemos durante milhares e milhares de anos. Parece que mudamos muito pouco psicologicamente e interiormente. Os nossos problemas aumentam e há sempre o medo da velhice, da doença, de algum acidente que nos extinga. Assim é a nossa existência, da infância até a morte. Quer seja voluntária ou involuntariamente, morremos. Parece que não fomos capazes de resolver esse problema, o problema da morte. Quando vamos envelhecendo, principalmente, nos lembramos de todas as coisas que aconteceram, dos momentos de prazer, dos momentos de dor, e de pesar e das lágrimas. No entanto, sempre há essa coisa desconhecida chamada morte, da qual a maioria de nós tem medo. E como dois amigos sentados no banco de um parque, não nesse salão com toda essa iluminação que é um pouco feia, mas sentados à luz mosqueada, com o sol peneirando através das folhas, os patos na água do canal e a beleza da terra, vamos discutir isso juntos. Vamos discutir juntos como dois amigos que tiveram uma vida longa e séria, com todos os seus problemas. Os problemas do sexo, da solidão, do desespero, da depressão, da ansiedade, da incerteza. Uma sensação de não sentido e, ao fim disso, sempre a morte. Ao conversarmos sobre a morte dela, nos aproximamos intelectualmente. Isso é, nós a racionalizamos. Dizemos que ela é inevitável, que não devemos temê-la ou fugir dela através de alguma forma de crença na vida após a morte, na reencarnação. Ou, se vocês forem altamente intelectualizados, dizendo para vocês mesmos que a morte é o fim de todas as coisas, da nossa existência, das nossas experiências, das nossas lembranças, sejam elas ternas, agradáveis ou abundantes. É também o fim da dor e do sofrimento. O que significa tudo isso
Essa vida que é, na realidade, se nós a examinarmos com muito cuidado, um tanto sem sentido. Podemos intelectualmente, verbalmente, construir um sentido para a vida, mas o modo como nós, na realidade, vivemos tem muito pouco sentido. Viver e morrer é tudo o que sabemos. Tudo mais é teoria e especulação. A busca sem sentido de uma crença na qual encontremos alguma espécie de segurança e esperança. Temos os ideais projetados pelos pensamentos e lutamos para alcançá-los. Essa é a nossa vida. Até mesmo quando somos muito jovens, cheios de vitalidade e energia, com o sentimento de que podemos fazer quase tudo. Mas com o passar da juventude, da meia-idade e da velhice, sempre fica essa questão da morte. Não estamos apenas, se é possível fazer essa observação, ouvindo uma série de palavras, algumas ideias, mas, pelo contrário, estamos juntos. Quero dizer, juntos, investigando todo esse problema do viver e do morrer. E ou vocês o fazem com o coração, com toda a mente, ou então de uma forma parcial e superficial, e desse modo, com muito pouco sentido. Antes de mais nada, devemos observar que o nosso cérebro nunca age plenamente e completamente. Nós usamos apenas uma pequena parte dele. Essa parte é a atividade do pensamento. Sendo em si uma parte, o pensamento é incompleto. O cérebro funciona numa área muito restrita. Ele depende dos nossos sentidos, que também são limitados e parciais. A totalidade dos sentidos nunca é livre e desperta. Eu não sei se vocês já sentiram, ao olharem alguma coisa com todos os seus sentidos, ao olharem o mar, os pássaros e o luar sobre um relvado verde, já perceberam se olharam parcialmente ou com todos os sentidos totalmente despertos? Os dois estados são inteiramente diferentes. Quando vocês olham para alguma coisa parcialmente, estão fixando mais a atitude centrada, separativa e egoísta do viver. Mas quando vocês olharem para o luar sobre a água, que deixa um caminho prateado com todos os sentidos, isso é, com a mente, com o coração, com os nervos, pondo toda a atenção nessa observação, então vocês verão por vocês mesmos que não há nenhum centro do qual estejam observando. O nosso ego, a nossa personalidade, toda a estrutura como indivíduos é inteiramente formada pela memória. Nós somos memória. Por favor, esse é um assunto para investigar. Não o aceitem. Observem-no e ouçam. O conferencista está dizendo que você, o ego, o eu, são todos completamente memória. Não há nenhum lugar ou espaço onde haja claridade. Vocês podem acreditar, ter esperança, ter fé, que haja em vocês alguma coisa incontaminada. Algo que seja Deus, que seja a fagulha do intemporal. Vocês podem acreditar em tudo isso, mas essa crença é apenas ilusória. Todas as crenças são ilusórias. Mas o fato é que toda a nossa existência é inteiramente feita de memória, de lembranças. Não há lugar ou espaço interior que não seja memória. Vocês podem investigar isso. Se estiverem se indagando seriamente, verão que o eu, o ego, é todo memória e lembranças. E essa é a nossa vida. Nós funcionamos. Nós vivemos da memória e para nós a morte é o fim dessa memória. Eu estou falando comigo mesmo ou estamos juntos nisso? O conferencista está acostumado a falar ao ar livre, debaixo de árvores, ou sobre uma vasta tenda, sem essas luzes ofuscantes.
Então podemos ter uma comunicação íntima uns com os outros. Na realidade, apenas eu e você conversando juntos. Não essa audiência enorme num vasto salão, mas você e eu sentados às margens de um rio, num banco, discutindo isso juntos. E um diz para o outro: não somos nada além da memória. E é a esta memória que estamos presos. A minha casa, a minha propriedade, a minha experiência, o meu relacionamento, o escritório ou a fábrica para onde eu vou, a arte de que eu gosto de poder utilizar durante um certo período de tempo. Eu sou tudo isso. A tudo isso o pensamento está ligado. É a isso que chamamos de viver, e essa ligação cria todas as formas de problemas. Quando estamos ligados ao medo da perda, estamos ligados porque estamos sozinhos, com uma profunda e permanente solidão que é sufocante, isoladora e depressiva. E quanto mais estamos ligados a outra pessoa, o que ademais é memória, pois o outro é uma memória, mais problemas existem. Estou ligado ao nome, à forma, e minha existência é a ligação a essas memórias que eu reuni durante a minha vida. Onde há ligação, observo que há corrupção. Quando estou ligado a uma crença, na esperança de que nessa ligação haja uma certa segurança, tanto psicológica quanto fisicamente, essa ligação impede um exame maior. E tenho medo de examinar quando estou fortemente ligado a alguma coisa, a uma pessoa, a uma ideia, a uma experiência. Assim, onde há ligação, existe corrupção. Toda a nossa vida é um movimento dentro do campo do conhecido. Isso é óbvio. A morte significa o fim do conhecido. Significa o fim do organismo físico, o fim de toda a memória que sou eu, pois eu nada mais sou do que memória, sendo a memória o conhecido. E eu estou com medo de deixar tudo isso ir-se, o que significa a morte. Acho que isso está completamente claro, pelo menos verbalmente. Intelectualmente, podemos aceitar isso de modo lógico e sensato. É um fato. O mundo asiático acredita na reencarnação. Isso é, que a alma, o ego, o eu, que é um feixe de memórias, renascerá mais uma vez para uma vida melhor se eles se comportarem corretamente agora, se conduzirem corretamente, se levarem uma vida sem violência, sem cobiça e assim por diante. Então, na próxima reencarnação, eles terão uma vida melhor, uma posição melhor. Mas a crença na reencarnação é apenas uma crença, porque os que possuem esta forte crença não vivem uma vida correta hoje. É apenas uma ideia de que a próxima vida será maravilhosa. Eles dizem que a qualidade da próxima vida deve corresponder à qualidade da vida atual. Mas a vida atual é tão torturante, tão exigente, tão complexa, que eles esquecem a crença e lutam. Se iludem, tornam-se hipócritas e aceitam toda forma de vulgaridade. Essa é uma resposta à morte. Acreditar na outra vida. Mas o que é que irá reencarnar? O que é que irá continuar? O que é que tem continuidade na nossa vida atual? É a lembrança das experiências de ontem, dos prazeres, dos medos, das ansiedades. E isso continuará a vida toda, a menos que rompamos e nos afastemos dessa corrente. Agora, a questão é a seguinte: será possível, enquanto se vive com toda a energia, capacidade e agitação, terminar, por exemplo, com a ligação? Porque é isso que vai acontecer quando vocês morrerem. Vocês podem estar ligados à sua esposa ou ao seu marido, à sua pobreza,
Podem estar ligados a alguma crença num Deus, o que é apenas uma projeção ou uma invenção do pensamento. Mas vocês estão ligados porque há um certo sentimento de segurança, por mais ilusória que possa ser. A morte significa o fim dessa ligação. Agora, enquanto vivemos, podemos terminar voluntariamente, facilmente, sem qualquer esforço com essa forma de ligação. O que significa morrer para uma coisa que vocês conheceram, uma coisa que vocês seguem. Vocês conseguem fazer isso? Porque isso é morrer junto com viver. Não separado por 50 anos ou mais, à espera de alguma doença que dê cabo de vocês. É viver com toda a sua vitalidade, energia, capacidade intelectual e com um grande sentimento. E ao mesmo tempo, para determinadas conclusões, para determinadas idiosincrasias, experiências, ligações, ferimentos, terminar, morrer. Isso é, enquanto viver, viver também com a morte. Então, a morte não é algo distante. A morte não é uma coisa que está no fim da nossa vida, produzida por um acidente, doença ou velhice. Mas, pelo contrário, o fim de todas as coisas da memória. Isso é a morte. Uma morte não separada da vida. Devíamos também considerar como dois amigos sentados junto às margens de um rio, com a água clara correndo, não a água enlamaçada e poluída, vendo o movimento das ondas e perseguindo-se rio abaixo. Por que a religião representou uma parte tão grande na vida das pessoas, desde os tempos mais antigos até hoje? O que é uma mente religiosa? Como é ela? O que a palavra religião significa realmente? Porque, historicamente, as civilizações desapareceram e novas crenças tomaram o seu lugar. O que produziu novas civilizações e novas culturas? Não o mundo tecnológico dos computadores, dos submarinos, dos materiais de guerra, nem dos homens de negócio, nem dos economistas. Mas as pessoas religiosas de todo o mundo produziram uma mudança tremenda. Assim devemos indagar juntos o que queremos dizer com religião, qual é o seu significado. Será apenas uma mera superstição ilógica e sem sentido? Ou há alguma coisa maior, alguma coisa infinitamente bonita? Para descobrir isso, não será necessário estarmos discutindo isso juntos como dois amigos. Não será necessário estar livre de todas as coisas que o pensamento inventou sobre a religião. O homem sempre procurou alguma coisa além da existência física. Ele sempre pesquisou, perguntou, sofreu e torturou-se para descobrir se há alguma coisa que não pertença ao tempo, que não pertença ao pensamento, que não seja crença nem a fé. Para descobrir isso, devemos estar absolutamente livres. Pois se vocês se fixarem numa determinada forma de crença, essa mesma crença impedirá a investigação do que é eterno, se há essa coisa. A eternidade que está além de todo o tempo, além de toda medida. E assim devemos estar livres. Se somos sérios na indagação do que é religião, devemos ser livres de todas as coisas que o pensamento inventou sobre o que é considerado religioso. Isso é, todas as coisas que o hinduísmo, por exemplo, inventou com as suas superstições, com as suas crenças, com as suas imagens e a sua literatura antiga, como os Upanishads. Devemos ser completamente livres de tudo isso. Se estamos ligados a tudo isso, então será impossível, naturalmente, descobrir aquilo que é original. Vocês entendem o problema? Se a minha mente, o meu cérebro, está condicionado pelas superstições hindus,
crenças, dogmas e idolatria, com toda a tradição antiga, então ela está amarrada a isso e não se pode mover, não é livre. Do mesmo modo, devemos ser livres totalmente de todas as invenções do pensamento, dos rituais, dogmas, símbolos, dos sábios e assim por diante, do cristianismo. Isso pode ser bem mais difícil, pois nós nos aproximamos de casa. Mas todas as religiões, seja a cristã, a muçulmana, a hindu, a budista, são um movimento do pensamento que continua através do tempo, através da literatura, através dos símbolos, através das coisas feitas pelas mãos ou pela mente. E tudo isso é considerado religioso no mundo moderno. Para o conferencista que não é religioso, para o conferencista trata-se de uma forma de ilusão, de conforto, de satisfação romântica, sentimental, mas não real. A religião deve afetar o modo pelo qual vivemos, o significado da vida, pois só então há ordem em nossa vida. A ordem é algo totalmente desassociado da desordem. Vivemos em desordem. Isso é, em conflito, em contradição, dizendo uma coisa e fazendo outra, pensando de um modo e agindo de outro. Isso é contradição. Onde há contradição, que é divisão, deve haver desordem. E uma mente religiosa está completamente sem desordem. Esse é o funcionamento de uma vida religiosa. Não todo o contrassenso que está acontecendo com os gurus e suas idiotices. É extraordinário como muitos gurus vieram ver o conferencista. Alguns porque pensam que eu os ataco. Eles querem me persuadir a não atacar. Dizem que o que você está dizendo e o que você está vivendo são a verdade absoluta, mas não é para nós, porque precisamos ajuntar essas pessoas que não estão tão adiantadas quanto você. Vejam o jogo que eles fazem. Vocês entendem? Assim imaginamos porque alguns ocidentais vão à Índia, seguem esses gurus, se iniciam, seja lá o que isso significa. Vestem roupas diferentes e pensam que são muito religiosas, mas retiram-lhe as roupas, detenham-nos e indagam-nos, e eles são exatamente como vocês e eu. Agradecemos por se juntar a nós nessa jornada de reflexão com Krishnamurti. Se essas palavras ressoaram em você, convidamos a explorar mais em 2 vídeos que estão destacados na sua tela. Desafie-se a aprofundar ainda mais o seu entendimento. Compartilhe suas percepções nos comentários. Queremos ouvir suas reflexões e criar uma comunidade de aprendizado. Não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdo. Até a próxima viagem de descobertas.